Então, gente, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à banca defesa de dissertação da Vai. Vivian. É, a gente vai fazer, né, todo o trâmite que normalmente fazemos pessoalmente, infelizmente dessa vez a gente tem que fazer por aqui, né? Então não rola aquele bate-papo, aquele café gostoso, aquele bolinho. Então, a gente vai começar com uma apresentação da Vivian, né, de até 40 minutos. E depois a gente passa para a arguição da banca. Agradecer muito a Flávia, a Maria Cristina, por terem aceito o nosso convite, né, pela leitura, pelas contribuições que foram feitas lá na qualificação, que muito ajudaram. A Vivian vai falar, porque infelizmente por causa dessa doideira toda da pandemia, a gente não conseguiu dar um gás, né, no trabalho, mas foi feito tudo de acordo com a qualificação. E aí, depois da arguição, a gente vai se juntar para fazer a avaliação, né, do trabalho da Vivian e a gente retorna para fazer a leitura final do parecer da banca, tá? Então, Vivian, vai que é tua. Você quer que te avise tempo? Não precisa? Vou marcar. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Obrigada, banca, demais. Maria Cristina, que está aí com toda a sua questão, mas mesmo assim compareceu. Muito obrigada por honrar esse compromisso. Flávia também, muito obrigada. É a mesma banca, né, da minha qualificação, para quem não sabe, e elas contribuíram bastante com o meu trabalho. Eu acatei, né, todas as mudanças que vocês colocaram, né, e adicionei mais coisas nesse trabalho. Então a apresentação ela vai ser relativamente parecida, né, porque na qualificação eu já tinha apresentado um trabalho bem quase terminado, né, na verdade. Então vou colocar aqui a apresentação e vocês me dizem se tá aparecendo para vocês, por favor. Tá aparecendo? Isso, foi. Beleza. Então, gente, o tema, né, da minha dissertação foi alfabetização científica no ensino de biologia, abordagens e processos por professores mestres em ensino de ciências, ambiente e sociedade, né? Minha orientadora é a Tatiana. Uma visão geral do projeto, né? Basicamente, o que eu fiz nesse meu projeto foi refletir sobre as definições, objetivos e estratégias que têm sido colocadas na discussão sobre a alfabetização científica. Aí, como que eu fiz, né? Através de uma investigação das concepções, práticas e abordagens de alfabetização científica realizada por professores mestres em ensino de ciências, ambiente e sociedade, né? Que no caso é o programa que eu fiz, aí que eu tô me concluindo agora. Bem, e uma visão também geral do projeto, do que eu vou estar apresentando aqui. Primeiramente, alguns pontos do meu levantamento bibliográfico e da fundamentação teórica, a escolha dos sujeitos de pesquisa e a metodologia, a realização das entrevistas presenciais, né, como que se deu o processamento e análise dos dados coletados e a discussão dos resultados, finalmente a parte mais importante. Uma das partes mais importantes que eu considero foi a parte da revisão histórico-conceitual, né, onde eu peguei, que tem uma facilidade, porque esse tema da alfabetização científica, essa palavra, ela tem um momento onde ela foi citada pela primeira vez, né, isso é uma coisa que facilita bastante uma revisão histórico-conceitual, porque tem uma data, né, onde a gente viu essa palavra pela primeira vez. E ela foi em 1958, nesse artigo aí do Paul Hurd, onde ele, ao descrever, né, essa alfabetização científica, nesse contexto pós-guerra, ele descreve essa mudança no âmbito educacional. Importante a inserção de alguma compreensão, ele diz, sobre a ciência natural na educação. Então ele traz aí uma visão bem contemplativa das pessoas diante da ciência, né? Então essa ciência na escola, ela teria uma função aí muito contemplativa, ou seja, você agrega alguma compreensão da ciência natural na educação liberal, né, sob essa perspectiva que eu disse para vocês. E aí, nesses artigos dessa época, né, que é bem marcado por essa caracterização que eu falei, a gente vê, por exemplo, pirâmides, né, que são esquemas que necessariamente imprimem aí alguma relação de verticalização. E aí, nesse esquema especificamente, a gente tem decision makers, né, que são os tomadores de decisão, embaixo os
líderes políticos, embaixo o público atento e embaixo o público não atento, né? Isso é outra coisa importante. Deixa eu só permitir aqui a entrada do pessoal. Pronto. Continua aparecendo para vocês? Sim, né? Bem, e aí na década de 60, a gente aí tem como contexto histórico corrida espacial, né? A publicação do livro Primavera Silenciosa. Então, existe aí, já começa, né, o embrião de uma preocupação um pouco mais específica sobre essa questão da implicação da ciência, né? Então aí em 1966 aparece no artigo do Pella Reference to Scientific Literacy, essa questão de esses objetivos, né, de preparar acadêmicos nas diversas disciplinas da ciência, proporcionar às pessoas um background para ocupações ou profissões tecnológicas, ou proporcionar às pessoas um background sobre ciência como parte da sua formação geral cidadã. Então aparece aí já essa palavra, né, dessa vinculação desse conhecimento com o exercício de cidadania, que é uma coisa discutível, embora eu não tenha feito nesse estudo especificamente. Bom, já em 1970, a gente tem a emergência bem mais proeminente dos movimentos ambientalistas, né? E, junto com eles, o questionamento do modelo de desenvolvimento, que persiste até hoje, né? Inclusive tem se intensificado aí hoje em dia. A gente já vai ver no trabalho do Agin, em 1974, a seguinte citação: todos os indivíduos necessitam entender conceitos científicos básicos, mas não para fazê-los cientistas, mas para ajudá-los a tornarem-se cidadãos bem informados. Então a marca da literatura da alfabetização científica nessa época já é também da inserção da ideia de cidadania dentro desse contexto, né? E de participação cidadã, ou seja, é já uma inversão do papel contemplativo que vinha sido originalmente colocado, beleza? Enquanto para outros autores dessa época, a gente ainda tem muito dessa questão da instrumentalização da ciência, beleza? No Brasil, a essa época, a gente tem como marca o modelo da redescoberta, né, que ficou muito marcado por aqueles kits, né, que naquela época se tinham aqueles kits de laboratório totalmente roteirizados, né, que não permitiam muito espaço de criação, né, tanto do professor quanto do aluno nesse processo. Bem, já em 1980, né, a gente tem uma inserção bem mais profunda da questão tecnológica no dia a dia, e isso com certeza muda a forma como a população vai entender a relação com a ciência, sua relação com a ciência e agora com essa tecnologia, né? Então a gente tem computadores pessoais, popularização de telefones celulares, né, e a ciência também em outros âmbitos, como a evolução de vários diagnósticos e exames médicos, né? Então a ciência entra mais profundamente, ciência e tecnologia, no dia a dia e na vida pessoal dos cidadãos, né? E isso traz aí uma mudança de relação, né, dessas pessoas com esse empreendimento. E, segundo as marcas da literatura de alfabetização científica dessa época, a gente tem um apelo por uma relação um pouco mais crítica com a ciência. Claro que é natural que esse apelo venha por conta de uma relação mais intrínseca, certo? Bom, permitiu o pessoal entrar aí. O ruim é esse, né? Bom, continuando. Já em 1990, a gente tem como marca a alfabetização científica multidimensional. Então a gente vai ver diversos autores, né, dessa época. Quando eu falo marca, eu digo alguma coisa que nessa década, nessa época, ficou muito presente nos estudos, certo? Não que isso não tenha ocorrido em outras épocas. Mas aí, por exemplo, o Chamos vai dividir a alfabetização científica em cultural, funcional ou verdadeira, né? Mostrando aí pra gente que seriam vários âmbitos de uma formação da alfabetização científica, que seria uma coisa maior, né? E essa característica, né, essa marca da compartimentalização, como eu falei, né, da multidimensionalidade, ela persiste ainda nos anos 2000 e posteriormente vários autores tentam imprimir essa questão. E inclusive a Cicéron, que é uma autora muito famosa, né, de alfabetização científica, muito conhecida, e ela traz aí 3 dimensões da alfabetização científica, que para ela são compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos, compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática, entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, certo?
Então, segundo a literatura, a partir dos anos 2000, a gente já vê bem demarcado, né, nesses autores uma preocupação com o caráter epistemológico e filosófico da ciência, né? Então, essa linha, esse pensamento que eu vou trazer aqui, ele está alinhado, né, com essas perspectivas, né? E aí eu penso também, ainda na introdução, quem seria esse indivíduo, então, cientificamente alfabetizado? Porque isso tem relação direta com a forma como a gente pensa a alfabetização científica e seus objetivos, beleza? Então, esse indivíduo cientificamente alfabetizado, ele vai também, da mesma forma como o próprio conceito de alfabetização científica se transforma, a ideia do que é o indivíduo cientificamente alfabetizado também muda, beleza? Então ele vai variar. Ele também é sensível à época, beleza? E isso, talvez, eu trago esse questionamento, se isso não pode ser uma dificuldade para planejamentos educacionais que tentem colocar isso como prisma. E aí a gente vai ver, dentro da literatura, o Aikenhead, o Ryan, Vasquez Alonso, certo? Sacerão e Carvalho são autores que vão trazer nos seus trabalhos formas práticas, segundo eles, formas mais diretas e objetivas de medir se o indivíduo é cientificamente ou não alfabetizado, tá? Então, a gente vai ter o VOSTES, vai ter, que é o original, né? O COCTS, que aí é a versão do VOSTES para os países de língua espanhola, né? Mas, se eu não me engano, especificamente a Espanha, se eu não me engano. A Sacerão vai trazer indicadores mais objetivos, se o indivíduo consegue fazer isso, aquilo, se ele reconhece isso, aquilo, né? E também o padrão de argumentação de Tolman, que eu explico no trabalho mais detalhadamente. Então, a gente tem sempre uma coisa que está sempre presente na ideia de alfabetização científica, independente da época, é a vinculação desse conceito a um caráter de acúmulo de conceitos científicos propriamente ditos. Eu mostro num quadro, no trabalho, essa caracterização de quais elementos da alfabetização científica cada autor vai descrever, certo? E um que sempre aparece é o conhecimento conceitual, ou seja, aquele indivíduo possuir conhecimento científico mesmo, certo? E é uma coisa que eu tento questionar ainda na introdução, que é dessa questão de que a alfabetização científica ela deveria ter um caráter mais metacognitivo, ela deveria ter um caráter mais de ensinar a como procurar, como saber, como descobrir, do que propriamente averiguar se o indivíduo já possui aqueles conhecimentos, certo? Então, eu trago aí 10 pontos sobre a alfabetização científica que a gente elaborou com base na leitura de todos esses trabalhos e pensando dentro das nossas necessidades atuais, que seriam distinguir conhecimento científico de outras formas de construção de conhecimento sobre o mundo, como senso comum e religião. Enfim, tem vários itens aí, mas que em nenhum deles a gente vai encontrar essa questão de possuir conhecimento sobre tal assunto ou outro assunto. Beleza? E aí, para fechar essa ideia do levantamento bibliográfico, dessa parte introdutória, eu trago reflexões sobre basicamente como se a alfabetização científica, né, ela é essa imersão do aluno na prática, no pensamento, na história, no fazer científico, né, e também nas suas produções, isso tem profunda relação com como que a sociedade olha para a ciência e se relaciona com a ciência e com a tecnologia, certo? Então, entender, sobretudo, que professores e alunos eles são parte da sociedade, né? E que algumas pesquisas que foram feitas dentro do âmbito escolar com professores e alunos, elas mostram ainda uma concepção majoritariamente positivista, ou seja, que acaba demonstrando, sendo um espelho de como que a sociedade acaba encarando a ciência, beleza? Então, essa discussão é importante em relação à simetria invertida, né? Que é uma ideia que eu trago aí, que é dessa forma de como que esse licenciando, esse professor em formação aprende e se relaciona com o conhecimento científico, ainda na sua formação inicial, continuada, vai se refletir na forma como ele vai propor as suas práticas educativas, né? Então, eu lidei aí basicamente na minha pesquisa com professores egressos do PPGEAS, né, que é esse programa de pós-graduação em Ensino, Ciências, Ambiente e Sociedade, da FFP-UERJ. Foram 2 professores, né? Infelizmente a gente não conseguiu mais entrevistas por conta, sei lá, de uma pandemia, né?
E os sujeitos foram indicados pela orientação, que na época era do professor Dorvillet. Eles estão citados no trabalho com codinomes, né, Cris e Márcio. O Cris tem 33 anos, graduação em Ciências Biológicas na FFP, mestrado e ele é doutorando atualmente, né? O Márcio também formado na FFP, também é mestre pelo PPGEAS e agora também é doutorando. Bom, basicamente eu realizei essas entrevistas, né? E fiz, segundo regras aí de Marcuse, fiz segui essas regras, né, para transcrição dessas entrevistas, para gerar um material onde alguém que leia essa transcrição consiga entender algumas impressões, né, algumas marcas orais dentro dessas falas, né? Alguns momentos onde eles acabam fazendo uma ênfase no que eles disseram, né? Ou levaram a mão ao rosto de alguma forma que tem a ver com o que eles estão falando, ou fizeram estalos com o dedo, enfim. Essas marcas, né, elas estão presentes no arquivo de transcrição. E aí depois a gente fez uma análise temática, que basicamente essa análise temática, ela permite que a gente trate os dados de forma mais geral, né? Ela não vai tão especificamente em palavras específicas, né, como muitas vezes a gente vê em algumas análises que tem uma abrangência menor. A gente escolheu essa análise justamente por ela ter uma abrangência muito grande, porque a gente tinha um volume muito grande, né, as entrevistas ficaram com um volume bem grande. Então, basicamente, depois da transcrição, a gente gera códigos, né, os códigos iniciais, eu coloquei um exemplo ali depois, e um conjunto de códigos vai gerar um tema. E a partir desse tema, a gente vai discutindo, né, os traços do que foi levantado. Então, como eu falei, as entrevistas foram feitas na FFP entre junho e julho de 2019, né, em média 1h15 de duração. As entrevistas contaram com um roteiro, né, era uma entrevista semi-estruturada e foram gravados com um dispositivo de áudio, no caso o meu celular. Eu também entreguei para eles um termo de livre consentimento esclarecido para uso desses dados na pesquisa. Então, basicamente, como é que funcionou a geração de temas? Talvez não tenha ficado muito claro antes. A gente pega trechos, né, dessa conversa que chamaram a atenção, né, por transmitir determinada ideia, e transformou essa ideia que ele transmitiu através da fala dele nos códigos, né? E depois a gente reuniu esses códigos em temas abrangentes, né, que abranjam esses códigos. Então aí, por exemplo, a gente tem o professor Cris falando, ele é parte do meio sem dissociar, né? Então a gente coloca, isso é um código, né? O homem é parte do meio sem dissociação. Então, ele clama aí por ambiente, não é só você trabalhar aquela coisa bonitinha, lúdica, então o ambiente não é só o lúdico, o ambiente tem mais, né? Então, aí a gente gerou um tema a partir disso, que seria um apelo pela abordagem integral e socio-historicamente contextualizada dos conteúdos. Então, os temas gerados foram esses, e aí a gente vai falar deles agora mais especificamente. Abordagem integral e socio-historicamente contextualizada, né, dos conteúdos. A gente tem aí os professores relatando e fazendo esse apelo por uma alfabetização científica que se dê a partir de abordagens mais integrais, né, contextualizadas, e que sejam contextualizadas sociopolítica e ambientalmente, né. Isso tem uma importância, né, e aí a gente articula as falas dos professores com a literatura que a gente traz, né? Isso tem uma importância relacionada com a própria complexidade da realidade, né? Então, a partir do momento que você tem uma realidade que é multifatorial, que é composta por diversas análises, por diversos fatores que influenciam aquele acontecimento, uma abordagem integral, contextualizada, e como a gente vai ver mais pra frente, até interdisciplinar, ela vai facilitar a leitura da realidade a partir da perspectiva do aluno, né? Um exemplo, né, que eu trago até a partir do PSENEM é o tema da biodiversidade. É um dos exemplos. E o próprio PSENEM, né, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, ele vai trazer aí
uma descrição do que seria isso, né? Para tratar o tema da biodiversidade de uma forma mais complexa, seria ideal associar a redução da biodiversidade, falar também da redução da biodiversidade, falar de como as ações antrópicas incidem sobre isso, sobre desmatamento, monocultura intensiva, urbanização, ou seja, ele está falando até de assuntos que não são necessariamente próprios, né, do conhecimento biológico, mas que têm a ver, que incidem sobre esse conhecimento. Né? A gente estuda a biodiversidade, mas para a gente estudar a composição da biodiversidade, a gente tem que estudar também os fatores humanos que afetam essa biodiversidade. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo é também a questão da energia, né? Então, aí tem várias questões. Eu trago aí essa lembrança de que conhecer diversos aspectos, né, de um tema pode ajudar esse estudante a abranger diversas camadas da realidade. Beleza? E que o Millaret lembra também que é importante que essa contextualização ela se dê tanto nas camadas que fazem parte da realidade do indivíduo, né? Como também se dê fora dela. Ou seja, você pode fazer uma contextualização a nível de uma comunidade local onde esse estudante viva, ou você pode fazer uma contextualização a nível de espécie humana, certo? Ou fazer uma contextualização até de alguma coisa fora do escopo da realidade, o que é interessante, o que pode ser até interessante para esse educando, porque ele vai conhecer, né, mais, ampliar aí abranger esse espectro dele de conhecimento. Bom, e aí também essa lembrança de que a simples menção de exemplos não necessariamente é contextualização. Tá? Uma simples menção de exemplos cotidianos, ela pode ser uma contemplação da realidade, tá? Mas a contextualização ela é alguma coisa mais profunda e tem essa questão de que muitas vezes uma contextualização, digamos assim, uma contemplação da realidade mais superficial, ela pode ser usada até como plano de fundo para um conteúdo que é extremamente abstrato e puramente conceitual, certo? Então, às vezes, o professor traz uma contemplação da realidade bem simples e já entra num conteúdo completamente abstrato e às vezes até se compreende como, não, eu faço uma contextualização, entendeu? Então às vezes é preciso mais. E a interdisciplinaridade aí também é mencionada como um fator muito importante, um fator que os professores entrevistados se engajam bastante, beleza? Sim. E que existe, como eu já tinha dito antes, que a Saceron e Carvalho colocam essa questão multidimensional da alfabetização científica. Isso também é trazido, aí também está dentro desse tema de abordagem integral e socio-historicamente contextualizada, com a Duna e com essa proposta da Saceron, que diz que há necessidade de compreender os saberes construídos pelas ciências, considerando o trinômio da tecnologia, sociedade e ambiente. Então, os professores também fazem eles colocaram bastante a ideia de que o educando deve ser colocado como protagonista, né, no papel reflexivo. E isso traz toda essa lembrança pra gente dessa discussão do que seria esse protagonismo, né? E que certas atividades, muitas vezes, elas podem parecer trazer o protagonismo pro educando, sendo que, na verdade, elas podem não trazer. Olha mais, gente, minha tia, socorro. Elas podem não trazer, né? Por exemplo, uma atividade experimental, ela pode trazer esse valor do protagonismo do educando, como ela pode não trazer. Então, mais importante do que a forma da atividade é essa proposta, né? Qual é a proposta de verdade dessa atividade? O que ela visa? O que ela pretende, né? Então, o professor Cris, ele traz uma fala que eu achei muito interessante, que ele inconsciente ou conscientemente, ele fez uma relação entre a alfabetização, na ideia de alfabetização, de alfabetizar para a língua, né? Que é até uma ideia que é colocada na literatura da alfabetização científica, né? Ele diz, se eu sou um alfabetizado funcional, né, só reproduzo o que o professor fala, ou se eu realmente entendo ciências, eu penso ciência. Então ele traz essa ideia do alfabetizado funcionalmente cientificamente, né, que seria aquela pessoa que só vai fazer uma reprodução, a crítica, né? Então, esse protagonismo, ele tem muito valor dentro desse processo, né? Porque
os estudantes, como diz aí o Hilson, precisam ser capazes de examinar o que e como eles estão aprendendo se quiserem tomar posse de novas ideias e torná-las suas, né? Lembra até aquela questão do Piaget, né? Da assimilação, da acomodação, né, de como é que esses educandos vão adquirir os seus próprios significados para o que eles estão aprendendo, e isso acaba se tornando mais fácil se eles participam ativamente dessa construção, né? Então, quando o aluno é protagonista, ele acaba sendo até o próprio fiscal do que ele está aprendendo, né? Então eu faço a relação aí do protagonismo com a elaboração de ideias próprias, né, que seria um processo de acomodação muito mais baseado na vivência dele, né? E isso acaba gerando uma postura autocrítica, que é a base disso que eu venho falando da questão da metacognição, que é ele aprender a aprender, né? Ele aprender a conhecer, ele aprender a saber, ele aprender a descobrir. E aí eu trago também essa discussão de que o protagonismo do educando não é simplesmente a participação à crítica, e se a argumentação, né, é um valor em si, né, se a argumentação ela não é somente uma ferramenta para desenvolver alguma outra competência, mas ela por si só é um valor que a gente deseja para formar dentro de uma ótica de alfabetização científica, a gente tem que olhar o protagonismo também sobre a forma como o aluno se comunica, né? E valorizar dentro das atividades e das metodologias que a gente propõe também discussões que sejam colaborativas, porque elas trazem outra contribuição para a questão da argumentação, em vez simplesmente e repetidamente de interações competitivas, que é um tipo de relação que a gente vê muito na escola, essa questão da interação competitiva. Bem, um outro tema é a história e filosofia da ciência como importantes aí para construir uma visão mais desmistificada. Bom, e aí até a literatura já traz isso, né? Tradicionalmente, os professores também trazem isso, eles carregam isso e demonstraram na sua fala, né? Como um agente contextualizador e um promotor, né, de uma noção mais ajustada de ciência. O professor Márcio, inclusive, diz aí que sem história, sem entender o caminhar, meio que a ciência parece que apareceu. Puf, apareceu quando? Ontem, sabe? Então, assim, quem é o cientista? Ah, ele apareceu aí, foi criado para ser cientista. Paf, sabe? Então é necessário entender o caminhar, diz o professor Márcio. Então, a gente vê aí em estudos, né, como esse aí que eu mostro, que eu trouxe um trechinho para vocês, que parte do desinteresse dos educandos, né, e a atitude de escassa apreciação pelo estudo das ciências está muito relacionado, né, em parte, digamos, com uma visão ahistórica, fragmentada, que não demonstra a evolução desse conhecimento, né? Então, embora a gente veja aí uma tendência do aumento da produção acadêmica sobre história e filosofia da biologia, inclusive com revistas e eventos exclusivamente para isso, a gente vê que ainda falta estudos que abordem as consequências, né, empíricos, que abordem as consequências do uso desse enfoque em sala de aula. De acordo com a fala dos professores, desafios, né, da implementação dessa abordagem histórico-filosófica no ensino de ciências e biologia. O professor Cris, ele traz, esqueci de mencionar essa fala do professor Cris, a questão do currículo. Como o currículo é muito apertado, né, já para ensinar os conteúdos, já é para ensinar a parte básica dos conteúdos, né, ele diz que muitas vezes a história e a filosofia da ciência não é contada, né, e aí eu acho que às vezes isso dá uma bloqueada também. Isso aí ainda traz um segundo desafio dentro dessa questão do currículo. Em que medida que a gente vai implementar essa abordagem histórico-filosófica nesse ensino, né? Porque ela tem que se dar dentro de um equilíbrio entre uma reflexão histórica que seja além da abordagem factual, vamos Mendel nasceu em tal ano, Mendel era um monge, Mendel, como se fosse uma mini biografia, né? E também, do outro lado, evitar que as aulas de ciências e biologia se tornem cursos de história da ciência, o que também não é o objetivo, certo? E um outro desafio da implementação dessa abordagem histórico-filosófica é justamente a formação dos professores, né, e a consequente baixa adesão de profissionais ao campo da história e filosofia da biologia. Eu fiz um rápido levantamento aí nessa parte sobre quais universidades
federais, né, fiz dentre sempre a principal universidade federal de cada estado. Então a gente tem aí 27 amostras, né? E olhei currículo, né, as matérias, né, de cada um desses cursos, sempre da licenciatura em ciências biológicas, beleza? E aí eu encontrei, por exemplo, que 10 das 27 não tem nenhuma disciplina relacionada com história e filosofia da ciência ou da biologia, né? E que 12 delas apresentam desculpa, a legenda tá faltando ali. 12 delas apresentam uma única disciplina e somente 5 apresentam mais de uma disciplina. Beleza? Então isso mostra ainda uma baixa adesão na própria matriz curricular dos cursos de formação inicial dessa perspectiva, o que acaba alimentando aquela questão que eu falei antes da assimetria invertida, né? Se esses licenciandos em formação inicial não têm contato com essa abordagem, fica mais difícil que eles, por livre e espontânea vontade, se interessem pelo tema e agreguem isso na sua praxis, certo? Então a gente tem aí, como eu já disse, uma predominância de noções empírico-indutivistas, mesmo dentro do ambiente, né, dentro do ambiente escolar, então entre professores e educandos, né, o que acaba sendo um espelho, né, como eu já disse antes. E, como eu também já mencionei, essas concepções sobre a natureza da ciência que se desenvolvem na formação inicial e continuada vão se refletir na praxis pedagógica, como aí a gente vai fechar a apresentação. Também é presente ainda dentro desse tema, dentro dos entrevistados, uma contestação da linearidade, né, do modelo de progresso. Então, eles falam muito sobre criticar essa ideia de avanço único, né? Porque essa crítica à linearidade por parte dos entrevistados, eles vêm de uma ideia, né? Eles criticam essa ideia de tempo único, vetorial e irreversível, que é uma ideia muito eurocentrada de tempo. Né? De um tempo que só vai para frente, de um tempo que não volta, enfim. Vetorial mesmo, acho que essa palavra resume bem. E essa questão dessa linearidade, né, e desse entrelaçamento dos conceitos de evolução e progresso vem muito de uma tradição iluminista e positivista, né? Dentro da ideia de que o desenvolvimento científico gera desenvolvimento tecnológico e que gera desenvolvimento econômico e que gera, por fim, o desenvolvimento social. E também trago no texto, até como que essa noção de tempo linear, né, e da ciência que sempre vai para frente, que sempre avança, né, como até o professor Cris diz, de forma irônica, a ciência nunca retrocede, né, de forma crítica, né. Isso até mesmo afeta a abordagem de conteúdos próprios da biologia, como o conceito de evolução. Se a gente pesquisar a evolução no Google, a gente sempre vai achar essa clássica imagem, né, que ela é montada dessa forma e que isso prejudica muito noções mais acertadas do que é a evolução biológica propriamente dita, né? Bom, e aí eles também trazem uma crítica à objetividade e soberania do conhecimento científico, né, dessa questão aí desse conhecimento científico como superior, né? Então ele diz aí de forma crítica, ciência é quantificar, é provar a verdade, né? Ele está dizendo o oposto, ele está dizendo que não concorda pelo contexto, dizendo que os alunos pensam isso, né? E o professor Márcio ele vai falar que através desse trabalho de contextualização a partir da abordagem histórica e filosófica da ciência, o aluno passa a ver a ciência como mais uma forma de conhecimento, né? Que é o que é, na verdade, né? E ele traz aí que tem um nível de importância diferenciado, a opinião dele, né? Mas que sim, que ela não deixa de ser apenas uma forma de conhecimento humano, né? E ele diz, não relativizando muito a ciência, mas sim, acredito que a gente tem aqui também mostrar esse lado humano da ciência, esse lado que tem conflitos, que tem problemáticas, certo? E isso ajuda a gente a desestigmatizar, né? E eles trazem também algo que é bem interessante, que é a alfabetização científica como um processo perceptível, mas subjetivamente, tá? O que acabou gerando aí
uma divergência em relação à tendência da literatura, que tende por prezar mais avaliações objetivas, né? Principalmente por conta desse modelo de produção científica que a gente tem, né? Então a gente tem que entender isso até dentro desse contexto mesmo. Bom, os entrevistados, eles vão recorrer a concepções menos pragmáticas de ciência, certo? Isso, e também eles têm visões que também são menos pragmáticas de educação, né? Que vem aí de abordagens contextualizadas, integrais, com debates epistemológicos, né? E uma visão da ciência mais socio-historicamente posicionada, pelo menos eles relatam vir nessa tentativa, e com isso eles trazem então essa visão mais complexificada de ciência, né? Não sei nem se essa palavra existe, se não existe, alguém anota aí para eu registrar. Se os objetivos da alfabetização científica são ancorados em valores que são de difícil mensuração, que são difíceis de medir, essas concepções novas, né, digamos assim, de alfabetização científica, vão demandar da gente um novo desafio avaliativo, né? Então essa é a principal reflexão que eu faço a partir desse tema. Bom, e na questão de variedade de estratégias e temas preferíveis, eu fiz um levantamento para o trabalho pro N Ciências, né, onde eu citei aí nessa parte, né, o levantamento. Eu fiz uma pesquisa nos ENPECs, sobre os trabalhos que mencionam aí alfabetização científica, letramento científico, e do total de trabalhos de cada ano, né, do ENPEC, eu vi quanto desse total que era propositivo no sentido de atividades, tá? Mas para ter uma noção de que tipos de atividades estão sendo propostas dentro do escopo da alfabetização científica, né? Pelos entrevistados, foi proposto ensino por projetos, foi relatado que eles já têm experiência com essas estratégias. Ensino por projetos, aulas de campo, aulas interdisciplinares, jogos com smartphone, né, em modelo de aula de campo, e utilização de reportagens. Bem, o levantamento mostrou para mim que existe uma grande profusão de atividades propostas, tá? Tipo assim, muita variedade de atividades diferentes, né? Fui redundante agora. Mas que muitas dessas propostas trazem em si um caráter investigativo, né? Que é muito próprio aí dessa questão de alfabetizar cientificamente dentro da ideia desses autores. Que são sequências de ensino investigativas, aprendizagem baseado em resolução de problemas, que é a BRP, experimentação, situações, problema, tá? Em relação às estratégias apontadas pelos professores, a gente pode perceber que todas as estratégias apontadas por eles estão relacionadas nessa literatura, ou seja, eles não trazem nada fora desse escopo. E dentro dessa literatura, né, os próprios autores que abordaram essas estratégias, e os professores também entrevistados que relataram essas estratégias, relataram a seguinte relação com a ideia de alfabetização científica: prática de questionamento reconstrutivo, aproximação do educando com a ciência no sentido metodológico, linguagem científica, auxilia aspectos de fazer fazendo, aprender a aprender, ensinar a pensar, que é essa questão metacognitiva, né? Isso no ensino por projetos. E aí, enfim, eles vão trazendo aí essa relação dessas estratégias com o que seria desejável para elaborar esse processo de alfabetização científica. O interessante é que o professor Márcio, ele traz esse jogo com o smartphone que ele faz, mas que no meu levantamento eu achei ainda uma baixa adesão ao uso de tecnologias da informação e comunicação, né, as TICs. Então, apesar da tecnologia estar muito presente no nosso dia a dia, no levantamento que eu realizei, eu ainda encontrei eles como uma baixa adesão ainda a essa estratégia. E aí tem também as aulas interdisciplinares, né, que inclusive é até o campo de estudo do professor Cris, e que as aulas interdisciplinares, elas ainda têm uma vantagem de que elas podem ser realizadas até dentro mesmo do formato ali de aula expositiva, né, modificando somente a questão do conteúdo e da abordagem desses temas, né, e que a interdisciplinaridade, ela vai poder ser realizada tanto no tratamento ali
com vários professores dando uma aula, como o professor Márcio fala, fazer aulões com mais de um professor, né? O que pode ser uma faca de dois gumes, né? Porque ela pode acabar não rompendo com a fragmentação, né? Tipo, entra um professor, fala, entra outro, fala, e pode acabar que isso não acaba tendo uma abordagem interdisciplinar, né? É uma aula com vários professores, mas que o conteúdo não conversou, né? Então ela pode ser uma faca de dois gumes, digamos assim, né? Pode ser tanto dessa forma, com mais de um professor, como você mesmo, um único professor, trazendo essa abordagem, fazendo um tratamento interdisciplinar nos temas que você apresenta, beleza? E os temas que eles trazem são... o principal critério é o interesse dos próprios educandos, né? Os temas preferíveis, né? Então eles relatam uma relação muito forte dos temas que eles preferem tratar com a facilidade que os alunos oferecem na recepção desse tema, né? Então eles tratam, por exemplo, como um tema difícil a botânica, pela falta de interesse dos alunos nesse tema, beleza? O professor Cris relatou como temas fáceis nutrição, reprodução e evolução, e o professor Márcio temas ambientais, genética e teorias celulares, né? O que acaba dando aí um link até para a gente fazer uma discussão sobre temas sociocientíficos que constantemente aparecem dentro dessa literatura, transgênicos, meio ambiente, células-tronco, enfim, que tem controvérsias, né? E para fechar, eu termino meu trabalho com essa discussão da contribuição dessa formação inicial e continuada para essas noções que eles trouxeram. E muito do relato deles é focado na formação inicial, certo? Isso aí foi uma escolha que eles fizeram, eu não induzi. Diz o professor Cris, eu lembro muito das minhas aulas no iniciozinho da faculdade, a primeira matéria, Introdução ao Pensamento Biológico, que é IPB, é uma matéria que a gente tem Gente, eu não fiz licenciatura na UERJ, mas que a licenciatura da UERJ, licenciatura em Ciências Biológicas, tem, tá? IPB. Eu aprendi muito que essa ciência ela não é imposta, ela não é colocada ali como a minha verdade. Por isso que eu trago muito dessa questão. Então ele mesmo reconhece que ele traz a herança dessa construção diferente do que seria o pensamento biológico, do que seria essa filosofia científica para a sua própria prática, né? Então relembra pra gente essa questão dessa simetria invertida, da importância da formação inicial e continuada dos professores, inserir também essa abordagem, beleza? Então, antes de eu terminar minha apresentação, eu queria deixar aí algumas reflexões, né? Tudo educa, né? Tudo que a gente fizer, todas as práticas que a gente escolher, elas educam, mas elas educam para quais propósitos e valores, né? É isso que a gente tem sempre que se atentar. Então, isso está relacionado com qual modelo de alfabetização científica a gente quer construir. Mais do que mudar o nome, ou dispensar esse nome, ou dispensar o conceito, é reformular ele de acordo com o que a nossa era pede, certo? E a gente está mergulhado nessas disputas de sentido todo momento. Então, a gente tem que se colocar dentro dessa disputa de sentidos, certo? E uma última reflexão é que discutir epistemologicamente, historicamente a ciência, né, dentro da escola, sendo a escola uma chave tão importante na nossa sociedade, vai colocar a sociedade como um todo dentro do debate sobre o modelo de desenvolvimento que trouxe a gente até aqui e que a gente tem tanto discutido, né? O que muito se fala sobre o novo normal, sobre economia verde, tudo isso que está sendo colocado para a gente, ela está sendo colocada por quem? Né? Quem que está colocando isso? Então, principalmente na biologia, que tange muito essa questão do ambiental, né? É papel também da nossa área discutir isso dentro da escola, esse modelo de desenvolvimento que trouxe a gente até aqui, né? Sobre a quem está sendo entregue a reformulação de um novo modelo, né? A remodelação, no caso, dessas práticas de produção, por exemplo. Então, está sendo entregue ao capital, né? Então são coisas que a gente tem que refletir, debater e pensar criticamente, que é o nosso objetivo aqui,
essas práticas anestesiam o pânico que dá quando a gente vê que está tudo acabando, que o planeta está esquentando, que está tudo dando errado, né? E então, quando a gente para e debate, pensa criticamente, a gente anestesia esse pânico e evita que as pessoas, que as pessoas que estão em volta da gente, que a comunidade escolar, suas famílias, que caiam e comprem discursos demagógicos, né? Porque a gente não é demagógico, a gente é pedagógico. Certo? Então, eu queria agradecer muito a FAPERJ pela bolsa, que me deu tranquilidade para viver nesses 2 anos. Queria agradecer muito a Faculdade de Formação de Professores, foi uma experiência incrível estar aí dentro, conhecer pessoas incríveis, né? O Dorvilê, a Tatiana, enfim, outros professores incríveis, a Flávia, que está aqui na minha banca. Obrigado pelo acolhimento, pelo apoio, pelo espaço, né? E queria agradecer muito aos professores da banca pela disponibilidade, em especial a professora Tatiana, pela dedicação em me orientar, né, por ter me escolhido, por ter me aceitado. É isso, pessoal. Então, a gente vai começar agora a parte da arguição, né, do trabalho de dissertação da Vivian. A gente geralmente começa quem vem mais distante, né, mas aí a gente passa para Maria Cristina, que é professora do IFRJ. Te agradecer de novo, Cris, pela sua participação, disponibilidade. Fica aí à vontade para fazer as considerações. Aí vocês veem o que vocês acham melhor, se vão conversando, tá? Faz da forma que você achar melhor, tá bom? Tá bom. Então, bom dia a todos. Eu sou Maria Cristina, mas também alguns me chamam de Cris, né? Eu acho que até a Tati me conhece assim. Eu sou de longe, mas também sou de perto, porque me formei na mesma instituição que a Tatiana, né? Nós nos conhecemos lá do Lutes, enfim. Estamos aqui para colaborar, né? E agradeço demais a oportunidade também de poder estar aqui junto com vocês, discutindo um assunto tão, né, importante dentro do ensino de ciências, né, que, de certa forma, como tudo, né, na vida, né, gente, acaba que fica um certo modismo, uma certa coisa, e eu acho que a Vivian, né, Vivian, né? Vivian. Que a Vivian, ela trouxe uma possibilidade muito interessante de recuperação dessas discussões, né? Que eu me lembro que teve um momento que a questão da alfabetização científica deu um boom em ciências, né? E aí tem vários autores internacionais que discutem isso, mas em algum momento, né, parece que a coisa meio que esfriou, e eu acho que você traz esse teu capítulo, né, que você fez muito bem. Eu acho que é uma ótima bibliografia que você tem aí, né, tudo isso deve vir também, né, das suas aulas na Faculdade de Formação de Professores, né, que são professores que têm esse aprofundamento, né, e que deram, de alguma forma, claro, sem tirar teu estudo, né, mas, de qualquer forma, eu considero que esse conjunto de referências, né, que, apesar de você chamar de levantamento, eu acho que ele é um pouco mais do que um levantamento, né? Ele é trazer à tona esse referencial importante da alfabetização científica, porque, afinal, quem sabe o que é alfabetizar cientificamente? Como é que a gente dá, né, aquele carimbo, Cristina, Tatiana, né, são alfabetizadas cientificamente? Será? Né? Então, assim, parabéns, tá? Eu acho que vocês conseguiram espremer do trabalho, né, que a Vivian mostrou para a gente na qualificação, o que de mais importante esse trabalho pode, né, contribuir com a sociedade do ensino de ciências,
E, assim, eu já de cara, né, acho que vocês têm que fazer um artigo, embora já vi que Vivian tem 2, né, mas, sobretudo, sobre esses aspectos da dissertação, né, e das conclusões que você tirou. Então, o texto ficou muito mais organizado, mas isso, quer dizer, cada vez que a gente reescreve um texto, nós que viemos da área da linguagem, né, Tatiana, a gente sabe muito bem que cada vez que você escreve um texto, o texto ele fica mais bem elaborado, né? Então a gente fala, mas eu já falei isso. Não, né? Eu tenho que falar e isso daí tem que chegar e claro que não chega igual para todo mundo, mas de alguma maneira, ao reelaborar o texto, você amarra, articula melhor as ideias. E eu acho que isso vocês conseguiram fazer, né? São poucos os erros, assim, né, de ortografia que eu identifiquei. Eu depois posso mandar, né, o texto para vocês, o que eu observei, ainda uma coisinha ou outra. Algumas questões de formatação, assim, porque, assim, eu entendo que a Vivian, a gente sente que quando ela fala sobre esse assunto, né, ela está entusiasmada, ela vibra, né? E, assim, isso é fundamental, né? Você gostar daquilo que você está fazendo, né? Eu estou fazendo uma dissertação para cumprir, né, o último ponto de um mestrado. Não, né? A gente está fazendo porque a gente gosta desse assunto, a gente quer contribuir com a área, né? Eu acho que isso está claro, né, naquilo que você mostrou para a gente. Enfim, eu acho que essa questão da alfabetização, embora ela já tenha tido, né, esse boom que eu falei, ela é mais atual no ensino de ciências, porque, como a própria Vivian fala aí, teve aquele tempo da redescoberta. Eu sou do tempo da redescoberta. As minhas aulas de ciências eram todas montadas em redescoberta, essa questão do Eu sou professora de ciências há 35 anos, né? Então, assim, agora que eu não estou dando aula no ensino fundamental, mas eu dei aula com muitos desses professores que você cita aí, né, como Paulinho Chinelo, no SEAT, né? Eu dei aula em várias escolas municipais, em várias escolas privadas, enfim. Então, assim, eu tenho tanto esse lado, né, de estar no chão da escola, né, como eu tenho esse lado de estar agora olhando um pouco mais o que é esse chão da escola, né? Então, assim, eu acho que essa questão da alfabetização, ela nunca vai se esgotar. É um assunto que, né, está colocado. O que eu fazia em sala de aula, de certa forma, também era tentar essa alfabetização. E, para começar, né, já falando um pouco da fala dos professores, que são 2 professores sensacionais, eu acho que, assim, foram... embora alguns deles 2, assim, eu não me lembro muito qual foi, diga assim, eu não sabia da aula alfabetizando. Ninguém sabe. Primeira vez que você entra em sala de aula, você não sabe como você vai começar a ensinar ciências, né? Você tem muito aquela coisa que acho que você fala também, que é aquela ideia de repetir a aula que você teve no seu ensino básico, né? Você tem aquele teu professor que é o espelho, né, para você realizar, e eu nem tive muito esse espelho, né, porque, assim, na verdade, a universidade que eu fiz, estou falando na graduação, eu fiz biologia na Santa Úrsula, que hoje em dia não existe mais, está trancada, fechada, apodrecendo, né, era uma biologia ativa, era uma biologia do campo, era uma biologia experimental, era uma biologia que fazia a gente se apaixonar pela biologia, entendeu? Então, assim, a escola,
a ciência da escola não foi nem tanto aquilo que me deu o suporte para eu ser uma professora, né? Se é que eu posso dizer, assim, muito, né, orgulhosa de mim, uma professora que tinha interesse em alfabetizar os alunos, né? Mas foi mais a universidade, que às vezes nem sempre a universidade dá isso, né, para o professor. Mas, enfim, são algumas colocações que eu senti vontade de trazer aqui para vocês, né, no sentido da gente poder discutir. Essa questão do alfabetizado funcionalmente, eu me lembro que quando a gente discutia a questão da alfabetização científica, a gente discutia que a gente não alfabetiza imediatamente. Não sei como é que eu vou colocar isso. Quer dizer, como você mesmo coloca, né? É um processo, né? E como processo, até certos níveis, né? Então, é como se você tivesse, vamos imaginar o nível do 0 ao 10, né? Você tem aquele cara totalmente analfabeto, cientificamente, né? Enquanto que aí você tem uma graduação, até chegar ao nível 10, você poderia dizer, esse aqui é alfabetizado cientificamente, né? E essa questão que eu acho que também foi colocado pelos seus professores, quer dizer, o que tem algum momento que ele fala de linguagem científica e ele, em um dos trechos que você traz e coloca para explicar, quer dizer, você dominar a linguagem científica você estar alfabetizado cientificamente, ou você tem aí um nível de alfabetização e que esse nível de alfabetização ainda precisa, né, tá recheado, né, tá complementado por outros aspectos, né, sociais, éticos, de valores, enfim, né. Então, hoje, eu acabei de estar lendo um texto do EPEF agora, né, que é ensino de pesquisa, encontro de pesquisa e ensino de física, onde as professoras lá da Bahia estão discutindo segurança e trânsito com os alunos, né, de física, né? Aí fala sobre buraco, fala sobre o som. Tatiana aí que podia fazer um trabalho aí sobre o som relacionado à obra, né? Como que a gente pode... né? Relacionado ao estresse. Ao estresse, né? Como é que a gente relaciona tudo isso? Como é que a gente critica tudo isso? Como é que a gente reflete sobre essas questões? Porque parece que a questão disciplinar, ela some nessa hora, né? Então, assim, como é que a matemática pode trabalhar com a segurança? Como é que a física pode trabalhar com a segurança? Como a biologia pode trabalhar com a segurança? Então, esses estão sendo os desafios que a gente está tendo agora, e cada vez mais, né, gente? Quando a gente fez a qualificação, a gente não tinha esse clima de pandemia, né? E agora a gente está nesse clima de pandemia que está trazendo para a gente muita dor de cabeça, né? Por acaso, agora eu estou com um pouquinho. Bom, enfim. Então, assim, essa questão de alfabetizado funcionalmente... eu acho que ela é uma questão para a gente pensar e não para descartar, né? Para mim não serve um alfabetizado funcional. Para a gente tem que valer qualquer coisa, entendeu? O que vale é como o nosso aluno vem. E já diziam as concepções alternativas. Preciso saber que tipo de alfabetização esse aluno traz quando ele entra na minha sala de aula. E a partir disso é que eu vou trabalhar. Não adianta a gente chegar, achar, né? Eu acho que você falou isso até na qualificação. Será que ao final e ao cabo de um ano letivo, né? Nossos alunos estarão todos alfabetizados cientificamente da mesma forma? E agora, na pandemia, ninguém está sendo alfabetizado cientificamente? Nossa, e como, né? E como? Quantas informações, né, estão circulando em termos de ciência, e quanto que a gente está vendo, né, e como que isso bate em cada um, né, naqueles que dizem, a pandemia não existe,
isso daí é uma gripezinha, e etc e tal, né? Então, assim, são patamares, né? E a alfabetização científica, ela vem para a gente até entender esses patamares, né? Dessa questão científica. Então, quer dizer, eu acho que ainda a gente precisa avançar mais nessa questão da discussão da alfabetização científica, no que diz respeito ao crédito que a gente dá à ciência, né? Naquilo que precisamos tomar decisão. Que, por exemplo, eu tinha um professor de inglês aqui em casa, né? Que eu falava, eu estou com uma dorzinha de barriga no estômago, não sei o quê, eu estou com dorzinha no estômago, eu vou tomar um chazinho de erva doce. Ele falava, Chris, né? Ele falava em inglês, né? Ele era tão para o lado da ciência que ele não acredita em erva, ele não acredita em homeopatia, é totalmente contra a homeopatia, né? Astrologia, desculpa, né? Então, assim, a ciência é sempre a mesma, independente do local. Eu acho que essas coisas você meio que discutiu. O uso de chá e ervas e o uso de homeopatia é ciência ou pseudociência? Tem possibilidade de diálogo entre essas questões, né? Tem espaço para isso na alfabetização científica? Ou a gente fala não, né? Qual é o espaço, por exemplo, células-tronco? Qual é o espaço, né, das questões religiosas, né? Enfim, porque isso, não adianta a gente dizer que a gente vai tirar essas ideias dos alunos, né? Elas estão colocadas, elas estão postas, né? E aí resta nos acalmar, ver que, né, não tem mais como ultrapassar esse limite. Como é que esse meu professor, que é holandês, né, para ele, a homeopatia é só malandragem, né? E eu não considero isso. Eu sou uma professora de biologia e que eu uso a homeopatia como complemento, né, de uma medicina que eu acho que tem... Ele diz que ela não é científica, apesar de... Ele já leu, ele faz o que... Ele é um cara muito alfabetizado no sentido de leituras, entendeu? Você quer falar alguma coisa, Vivi? Não. Em relação a essas coisas que eu falei? Eu fiz umas anotações aqui, mas eu acho melhor você concluir. Tá bom. Então, mas de qual ciência nós estamos falando, né, também, né? Você viu que essa alfabetização científica que você traz lá no início, essa evolução toda, era uma alfabetização, né, ainda está presente na sala de aula, é uma alfabetização científica muito colocada para as ciências de referência, né? E a gente sabe que em sala de aula não é exatamente, pelo menos, né, no que diz respeito à ciência que a gente dá no ensino fundamental. A gente sabe que tem uma diferença, né? Eu não sou professora do ensino médio, pouco dei aula de biologia, não me acostumo a ficar trabalhando aquelas estruturas da célula e etc e tal, né? Eu sei que tem caminhos também, não estou questionando nada disso, mas ainda é uma questão muito complicada, né? Porque, inclusive, quando a gente vê o Bacon, né, em 1620, quando ele fala que o ideal do serviço humano é o objetivo final do esforço científico, com a finalidade de equipar o intelecto para o uso melhor e mais perfeito da razão humana, né? Então, essas coisas, você vê como que ela vem, né, dessa questão da ciência referência, e aí, quando a gente estuda a linguagem, a gente vê que a linguagem que estão nos compêndios, né, que a gente ensina para os alunos, não é a linguagem do cientista em si, né? A Tatiana também deve ter estudado Sutton, né, que é um pesquisador da linguagem didatizada, né, científica,
quanta diferença há entre aquele cientista fazendo aquela comunidade, trabalhando, né? Quando o Latour vai para dentro de um laboratório e vê como que a ciência nasce, como que a ciência é, e como que a gente trabalha a ciência em sala de aula. Há uma diferença. Por isso que sempre eu costumo, quando eu discuto livro didático ou textos de divulgação científica, quer dizer, quanto que daquilo vem da ciência inicial, da ciência dos cientistas, né? Então, tudo isso é muito importante quando a gente vai alfabetizar, porque tem que estar claro, né? Que o que é ciência didatizada, pedagogizada, né? Bom, então, nessa parte da alfabetização científica, eu acho que você explorou bem. Na verdade, não é nenhuma questão, né? Eu só estou reforçando alguns pontos que você colocou. E, então, essa parte eu fechei. E aí, depois eu queria colocar uma coisa da interdisciplinariedade. Você tem alguma coisa a falar? Gostaria de fazer mais algum apontamento? Que também eu posso continuar. Posso falar, Tati? Então. Não, é só para comentar algumas coisas que você tinha falado, dessa questão que você falou, o que eu fazia já era alfabetização científica, isso aparece nas entrevistas, né, porque os próprios professores entrevistados, eles não se reconhecem, e não são propriamente dito, né, acadêmicos que estudam alfabetização científica. Então, eles demonstram um pouco de insegurança na hora de relacionar as suas práticas com uma alfabetização científica, sendo que, enfim, a atuação do professor de ciências é alfabetizar cientificamente, né? Faz parte da atuação desse professor, é uma das coisas, né, que o professor de ciências e biologia faz, né? Então, tem essa questão do próprio reconhecimento dessa prática com o cara ser um acadêmico, não precisa, né? Mas eu reconheci essa parte nessa sua fala. Outra coisa é da questão que você falou de repetir a aula que assiste, né? Que você colocou de uma forma diferente que eu coloquei, mas eu concordo, né? Quem aí que tá assistindo, que é professor de ciências, nunca assistiu uma aula online para ver como é que alguém dava aula para você basear a sua aula, né? Joguei a coesão fora, mas é isso aí, tipo, a gente assiste uma aula, a gente vai no YouTube, vê o cara dando a aula pra gente, o que ele tá falando aqui. Então a gente tende a basear um pouco a forma como a gente faz na forma como tem sido feita, né? E isso tem suas vantagens e suas desvantagens. Outra coisa que você apontou é que a linguagem é um aspecto, sim, eu até discuto isso no texto também, que como a alfabetização científica tem esse caráter multidimensional, ela tem uma frente na formação de vários tipos de valores e práticas, a linguagem científica é uma das coisas, né, que até o professor Cris traz com bastante propriedade, aí a gente discute lá. E outra coisa que eu achei interessante também que você falou é dessa questão do aluno, de você pegar o aluno do jeito que ele tá, e é isso, o professor mesmo não rejeita aluno, né, tipo, ele não, não, esse aluno não me serve, o professor não escolhe aluno, né, então, que é uma coisa que a gente vê dentro, muitas vezes, da prática em escolas particulares, rola um pouco dessa seleção do aluno que é apropriado para aquele lugar ou não apropriado, né, mas que a gente sabe que dentro da prática da docência verdadeira, a gente não pode escolher um aluno, né, essa é a minha perspectiva, enfim, só esses comentários que eu queria fazer. Obrigada, querida. Eu já vou terminar também, que eu falei que ia falar 15 e já acho que estou falando mais. Eu não entendi direito na página 7, quando você fala que a questão do conceito cunhado na segunda metade do século XX, inclusive falta referência. Depois você vê lá, dá uma olhadinha, tá? Porque você está dizendo cunhado dentro do ensino de ciências, é isso? Porque você vinha falando tudo direitinho e de repente veio essa frase que não tem referência, mas na página 7, depois você vê lá direitinho, não é nada. Eu deslocaria essa frase lá para
para a página 15. Eu vou te mandar esse papelzinho aqui com as minhas anotações e o texto, tá? Então, é interessante. Uma outra questão que eu acho que está super interessante da gente discutir, que é sobre as commodities. Você cita lá, em algum momento na página 16, né, que o Brasil é muito atrás na distribuição das commodities, né? E eu estava assistindo uma dessas 300 milhões de lives que a gente está assistindo aí, né? Eu assisti com 2 médicos, acho que era um do Einstein e o outro, não, do Hospital de Clínicas de São Paulo, que parece que está recebendo Covid alucinadamente, né? Então, ele estava lá, eles estavam discutindo qual é a diferença, que talvez a palavra que a gente tem que discutir agora não é mais commodities, mas é commons, né? Do Creative Commons, né? Então, o que é importante para a gente em termos de comunidade, né? Por quê? Porque parece que teve uma vacina que foi feita por algum país. Depois eu passo o link para vocês dessa discussão maravilhosa. Às vezes a gente pega uma live que dá um salto de alfabetização na gente completamente diferente do que a gente está escutando aquelas mesmices. Sempre, né? As mesmas pessoas, né? Quando a gente pega, assim. E aí você vê a visão de um médico, né? E aí ele fala dessa coisa que foi feita a tal da vacina, mas a vacina não pegou, não vendeu, era uma commodity, e eles tinham a situação, né? E aí o que acontece? Joga fora a vacina toda, quer dizer, e aí agora não quer fazer se não tiver garantia de que aquilo vai vender, entendeu? Então, essa ideia de commodity, eu acho, se o Brasil não é bem classificado em termos de commodities, beleza, acho ótimo, tá? Porque, na verdade, talvez ele precisasse ser bem classificado. Ele não vai ser bem classificado atualmente com nada, mas vamos pensar no futuro, tá, gente? Então, que a gente pudesse pensar mais no commons, né, do que propriamente no commodity. É só um detalhe aí que me chamou a atenção, porque será que nesse sistema neoliberal tem lugar para todos serem bons exportadores de commodities? Certo. Bom, eu acho que a questão do INPEC no teu trabalho é interessante, mas mais do que isso, como os professores da universidade aí estão sendo estimulados a participar dos INPECs, né? Porque, na verdade, na tua pergunta quanto essa alfabetização científica, embora a gente tenha dito que não está, né? Eu trabalho com alfabetização científica, né? Mas eu trabalho para o meu aluno entender ciência, né? Para o meu aluno criticar a ciência, para o meu aluno usar a ciência, para o meu aluno, quiçá, fazer ciência, né? Então, isso tudo está muito colocado, né? Também pela formação da FFP, entendeu? Então, assim, que é refratada na fala desses professores, com certeza, que esse tem a ver com como essa universidade tem formado seus mestres, professores de biologia e de outras. Então, isso aqui está respondendo a tua pergunta também. Tem algumas outras coisas aqui que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, quando a gente fala dar ferramentas aos alunos, porque, na verdade, se a gente está dando, é porque eu tenho para dar e o aluno tem para receber. Então, tem algumas palavrinhas que eu fui anotando aqui, e a própria palavra evolução, né, que aí pode dar a ideia que você colocou dessa coisa linear, né? Então, lá na página 45, você usou a palavra evolução, que eu trocaria como mudança, transformação, alguma coisa assim, que, né, para poder... porque a gente se contradiz o tempo todo. Isso daí não é um pecado, isso não é um pecado pedagógico, isso faz parte do ser humano, entendeu? Então, a gente tem que relaxar, né, e falar, bom,
A minha intenção, ela é essa, e eu vou tentar alcançar. Agora, é aquilo que a gente falou. Se a gente vai ter todos os alunos alfabetizados, se vai ter metade, se vai ter um terço, aí a gente não sabe. A história ainda está sendo construída. E a última coisa, né, sobre a questão da interdisciplinaridade, né, que eu acho que essa é uma coisa, sei lá, se você for continuar por essa linha aí da alfabetização, eu acho que podia ser mais bem explorada, sabe? Interdisciplinaridades, contextualização, currículo diferenciado, né? Da onde a gente parte, né? Da BNCC, né? Atualmente, da realidade de cada escola, de cada aluno, o que precisa ser trabalhado em termos de AC com estudantes de uma escola mergulhada numa comunidade, né? E uma escola privada, né, em Botafogo, né, onde os alunos, né, vão nos melhores hospitais, frequentam as melhores áreas culturais, etc. e tal. Qual o contexto dos alunos desses professores? Eu acho que eles falam, mas eu acho que esse contexto ele é fundamental, como eu já coloquei. Quais os limites éticos, que eu já falei, dos valores religiosos, né? E assim, uma última colocação, que eu acho que vocês vão concordar comigo também, qual é a responsabilidade dos biólogos e dos professores de ciências de ficarem discutindo segurança, célula-tronco, transgênico, né? Por que recai sobre nós ainda essa responsabilidade, e por que isso não que tem a ver com a questão da interdisciplinaridade, do contexto, né? Isso aí é da biologia, isso aí é da ciência. Quem tem que ensinar isso é o professor de ciências, né? Eu acho que a gente tem que começar a discutir isso mais na escola e não ficar no ombro dos professores de biologia, ciências e das outras ciências o tempo todo estar discutindo as questões sociais advindas da própria ciência. Né? Tá bom, gente. Muito obrigada. Parabéns, Vivian. Obrigada, Maria. Quer comentar, Vivian? Não, fiz anotações só. Posso passar para Flávia? Pode. Ou você quer falar? Não, pode ir. Tá. Obrigada, Cristina. Muito bom. Fiquei pensando aqui um monte de coisa. Vai, Flávia, então vou passar a palavra para você. Obrigada por você estar aqui com a gente. Suas contribuições já na qualificação. E agora a gente vai te ouvir um pouquinho. Fica à vontade, tá? Fazer a melhor forma. Tô ouvindo. Então, quero agradecer a Tatiana e a Vivian pelo convite, né? Poder participar aqui com vocês na banca, com a Cristina. É um prazer. Então, muito obrigada por isso, tá? Queria parabenizar tanto a Tatiana e a Vivian, né, pelo trabalho. Deu uma travada só para mim? Não, né? Não, travou. Para mim também. Deixa eu botar aqui. Não, foi ela. Deixa eu esperar um pouquinho. Tô de olho aqui no Zap. Travou mesmo, mãe. Minha mãe reclamando. É tudo no seu tempo? Acho que travou. Vamos esperar. Então, deixa eu aproveitar só para comentar um negócio. Hein, Maria? O que você falou dessa questão desse aprender a aprender, que você comentou, e que tem uma importância, inclusive nesse momento, né, que você falou da questão do Covid, da alfabetização científica no Covid, que se um trabalho bem feito de metacognição, uma alfabetização científica orientada sobre esse aspecto, ela ajuda a gente, por exemplo, em momentos como esse, onde a gente vive aí o que autores têm cunhado como infodemia, né? Uma epidemia de informação, a gente ter esse senso, né, de separar o que é plausível do que é completamente fora, né? Isso é o mínimo, né? Enfim, quando você aprende a aprender,
isso aí se torna uma herança para a vida toda, né? Por isso que alguns autores até colocam que a alfabetização científica, ela na verdade é um processo eterno da pessoa, porque ela vai estar sempre reajustando essa forma como ela lida com o conhecimento científico, né? E isso é ser alfabetizado. Da mesma medida que a gente aprende novas palavras e recompreende a nossa língua materna todos os dias, isso também acontece com a nossa relação com a ciência, né? Só para fazer um link aí entre alfabetizar e alfabetizar cientificamente. Né? Gente, a Flávia teve uma queda de luz na casa dela, ela tá se reconectando. Aí ela falou que vai tentar entrar pelo celular. Ela disse que a luz já voltou, mas ela vai tentar entrar pelo celular. Já mandei o link, ela mandou aqui no WhatsApp. Assistiu o negócio todo, tá aqui há 1h30. Aí quando ela vai falar, a luz acaba. Sim, acontece sempre. Ô, Cristina, fiquei pensando aqui no que você falou. Eu tinha notado exatamente isso sobre a formação desses professores, né? Se Vivian tivesse feito essas entrevistas aí com professores, sei lá, egressos da UFRJ, né? De qualquer outro programa, como é que seria, né? Imaginar como é que tipo de respostas a gente teria, né? Isso realmente foi algo que me ocorreu. Depois a gente conversa mais. Vai, Flá. Tudo bem, Flá? Sim. Só para ficar mais emocionante. Sim, incrível, tudo né? acontece. É porque parou aqui a bateção, aí tinha que ter um toque, né? Eu nem comecei a falar, acabou a energia. Mas foi rápido. Tá bom. Desculpa. Nada, vai lá. Bom, então eu estava parabenizando a vocês duas, né, pelo trabalho feito, tá? A apresentação da Vivian foi muito bacana, você fez uma apresentação bem legal, Vivian, parabéns por isso, a forma como você se expressou, organizou seus slides, estava bem legal, parabéns, viu? Gostei muito da sua apresentação, tá? Sobre a dissertação, o arquivo que você enviou, né, eu fiz a leitura e vou enviar ainda hoje para você. Eu fiz a leitura com bastante cuidado, eu lia quando eu me sentia cansada, parava a leitura, voltava em outro momento, porque às vezes a gente fica cansada na leitura e já não consegue mais, né, ter tanta atenção. Então, eu percebi alguns errinhos, né, de ortografia, concordância, vírgula, que é natural quando a gente escreve um texto, a gente já leu aquele texto tantas vezes, é preciso outra pessoa ver. Isso acontece. Essa semana mesmo eu fiz uma postagem no Facebook também, tentando ainda aprender a fazer divulgação científica. 2 horas depois eu olhei minha postagem, fui lá, excluí, falei, nossa, isso aqui tá péssimo. Aí fui lá, reescrevi tudo de novo, sabe? Um texto pequeno, uma postagem de um slide do PowerPoint. Falei, nossa, mas como eu postei isso? Aí fiquei com vergonha, fui lá, tirei, reescrevi o parágrafo e postei de novo. Então, às vezes a gente não percebe, né? É necessário até ou que a gente leia em outro momento, ou alguém vai ler e vai apontar isso pra gente, tá? Então, eu vou enviar um trabalho bem escrito, de modo geral, tá bem organizado, né? Mas, assim, eu vou falar uma opinião minha, eu não sei, é uma sugestão, você conversa com a Tatiana. Eu estou muito acostumada num formato de dissertação em relação aos objetivos. Seus objetivos estão juntos à sua introdução, não é? A parte lá da... Isso. E aí, quando eu olho lá no sumário, eu estava procurando a página dos objetivos, que eu queria voltar para... Porque quando a gente está lendo lá as considerações finais, a gente gosta de voltar nos objetivos para ver se está casando direitinho, né? Cada objetivo específico com as considerações finais, e aí eu não achava mais os objetivos, que o texto é longo, então eu senti que para mim, dificultou esse formato dos objetivos junto com o texto da introdução. Então, eu queria saber a página do objetivo, eu demorei para encontrar e tal. Então, eu estou acostumada com esse formato de separar os objetivos numa outra página, reservar isso como um tópico, né, lá no sumário, objetivo geral, objetivos específicos. Então, pode ser que isso aconteça para outras pessoas, é só uma observação, vocês podem considerar ou não.
A decisão será de vocês. Outra coisa também em relação à metodologia. Aí o que eu estou falando agora é questão de estrutura, que é muito pouco que eu tenho para falar. Na metodologia também, como você utilizou uma metodologia um pouco distinta da que eu estou acostumada para análise de conteúdo, temática, onde você faz análise de todas as respostas conjuntamente e gera lá os temas, né? A parte dos códigos que você foi de forma maravilhosa, eu gostei muito, você foi muito didática a organizar os temas, né, a partir dos códigos, porque ali você acaba ensinando o passo a passo para fazer a análise. Então, essa parte eu achei muito legal. Mas, embora tenha parágrafos que auxiliam muito nesse entendimento, principalmente, aí eu estou falando de quem nunca fez esse tipo de análise, né, me ajudou, porque eu entendi com facilidade, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, eu fiquei na dúvida da sequência. Então, eu sugiro, né, que lá na metodologia seja dividida em 4 sub-itens, né? 2.1, 2.2, 3 e 2.4. Que aí seria você apresentar o curso, porque você parte do curso. Quem você vai entrevistar? Eu vou entrevistar ex-mestrandos do curso PPGES. Aí você apresenta o curso, depois você vai para o sujeito da pesquisa, que é apresentar quem são esses professores que você entrevistou. A entrevista, como você procedeu para a realização da entrevista, desde o momento que você entregou o termo de consentimento, teve a autorização deles, até como você deu o andamento da sua entrevista, e posteriormente o último item seria aquele onde você apresenta de forma muito bacana como essa análise dos dados levantados com a entrevista foi feita. Compreendeu, Vivian? Uhum. Sim, perfeitamente. Então, eu acho que essa sequência auxilia muito para quem não realizou o trabalho. Porque como você realizou o trabalho, e a Tatiana orientou, para você está tudo muito claro. Mas para a gente que está de fora, né, quando pega o trabalho para ler, em alguns momentos eu fiquei um pouco assim, procurando, e não tinha esses tópicos nessa sequência, sabe? Então é uma sugestão de quem está fazendo a leitura e que não realizou o trabalho, tá? É uma visão assim, e eu gostaria de fazer esse comentário para vocês avaliarem se, né, vão ou não adotar essa outra forma de organizar. Tá? Eu acho que os seus resultados melhoraram muito depois da qualificação. Como você falou inicialmente, quando você foi para a qualificação, você já tinha uma dissertação quase pronta ali, mas a forma que você deu essa dissertação agora ficou muito melhor, né? Então, assim, foi mais fácil ler o texto, acho que está com mais clareza, sabe? Da onde você partiu e onde você queria chegar. Porque antes, acho que você tinha, assim, você tem tanta empolgação e vontade de fazer que você tinha feito até coisas além dos seus objetivos, e aí, né, a gente ficava um pouco confusa quando lia. Agora não, tá mais, né, organizado assim, você coloca ali quais são seus objetivos, como você conduziu sua pesquisa para chegar nas suas considerações finais de uma maneira muito mais agradável para a leitura. Parabéns, tá? E aí, eu vou já pular lá para as considerações finais. Isso não significa que eu estou terminando a minha fala, que eu estou indo lá desde do início, né, da introdução e tal, objetivos, metodologia, resultados, tudo ok? Considerações finais. E aí eu fui, como eu disse, buscar os seus objetivos específicos e lendo cada parágrafo das suas considerações finais para eu entender melhor como isso estava organizado. Entendi as concepções de alfabetização científica, né, dos professores entrevistados. Você fez a sua análise temática e chegou a 4 temas, não foi isso? 5. 4 temas relacionados ao primeiro objetivo, porque o 5º tema é relacionado ao 2º e 3º objetivo. Tá certo. Correto? Isso. Então, em relação ao primeiro objetivo, você chegou em 4 temas, né?
Tranquilo. Aí nós vamos para o segundo e terceiro objetivo, aonde você tem o quinto tema, a partir desse levantamento de dados, né? Você consegue chegar nesse quinto tema, alcançando o segundo e o terceiro objetivo, que era buscar quais os temas e as abordagens utilizadas pelos docentes entrevistados. E aí foi transgênico, meio ambiente, células tronco, tranquilo. E aí tem uma parte que é um dos seus parágrafos lá nas considerações finais, que eu sinalizo para você, vai ser difícil eu ir lá agora, mas está faltando. Você começa o parágrafo, em algum momento você deu um delete, está faltando texto. Pelo menos na versão que você enviou para mim. Vou dar uma olhada. Tá? Ó. Na verdade, não está aqui na minha anotação, mas está, porque eu pintei de amarelo lá no texto. Então, eu vou enviar para você. Já achei aqui. Você achou, Tati? Tá na página 66, é o primeiro parágrafo, tá assim cortado. É uma frase que não tem continuação. É. Eu vi também. Isso, achei aqui. Esses são problemas de uma pessoa que tem déficit de atenção. Não, é que eu começo o raciocínio. Você deve ter escrito isso e em algum momento você deu um delete, isso já aconteceu comigo. Não, Flávia, deixa eu te explicar o que eu faço. A minha cabeça, ela funciona de forma muito rápida. E muito mais rápida do que às vezes eu consigo materializar o que eu tô pensando. Então, Entendi. É muito comum quando eu tô escrevendo, eu escrevo uma frase e eu pulo pra outra frase porque eu já dei início naquela ideia e vou escrevendo outra frase. Só que deve ter acontecido é que eu esqueci de voltar nela pra concluir o raciocínio. Eu vou voltar. E assim, eu tenho certeza que você sabe como terminar esse parágrafo. Só que aconteceu isso, eu só queria sinalizar para você. Porque é diferente, a gente está aqui numa defesa que é remota, né? Então a gente não tem tanta facilidade para se comunicar como se a gente estivesse sentado lado a lado, numa mesma sala e tal. Eu não queria esquecer de te avisar isso. Massa. Tá? E uma coisa assim que me chamou a atenção nas considerações finais, em relação à influência da formação que esses professores tiveram, tanto na formação inicial quanto na pós-graduação, para essas concepções que você encontrou, né? Aí você diz lá assim, que na fala dos professores surge apontando uma disciplina que eles tiveram no curso, né? Porque os dois fizeram licenciatura no mesmo local, que é a IPB. E aí, é só uma observação, eles consideraram a IPB como a maior influência, essa que é a minha dúvida, a maior influência para eles chegarem até a concepção de alfabetização científica que eles têm hoje, é isso? Então, porque a gente trabalha dentro de uma análise temática. Na análise de discurso, ela é um pouco mais profunda sobre o que não foi dito pela pessoa, né? O dito, não dito, o que está oculto ali, pelo que ela quis dizer, né? A análise temática, ela não vai buscar o que não foi dito pela pessoa. Então, a gente trabalhou, né, com o que eles responderam, o que eles escolheram dizer, né? E aí, não o professor Cris até menciona que a formação continuada teve muito valor para ele também, mas ele não mencionou nenhuma discussão específica na formação continuada. Ele escolheu falar mais por livre e espontânea vontade, eu nem induzi. Ele escolheu falar mais sobre IPB. E se você reparar, ele descreve com mais detalhes uma memória mais antiga do que uma memória mais recente. E isso é um fator que chama atenção, né? Então, eu dei bastante crédito à IPB porque foi o que eles escolheram dizer, certo? Compreendi. Isso me chamou muito a atenção, de pensar que assim, a concepção deles, né, tá bem mais focada numa única disciplina que constitui um curso inteiro, né? Assim, eles fizeram um curso inteiro. E, com certeza, durante esses 4 anos, né, ou até um pouco mais que eles ficaram na faculdade, eles estavam, de alguma forma, recebendo essa alfabetização científica que eles construíram. E eles mesmos falam que ela é gradativa, né? Ela não acontece assim, de uma hora para outra, ou é algo pontual. Isso me chamou a atenção, por isso que eu te fiz essa pergunta. Não foi nem tanto em relação a não ter considerado mais a disciplina do que a
a pós-graduação, mas em relação a todo o curso, sabe? De graduação, entendi. Mas é como a Cristina falou, a gente se contradiz muitas vezes, né? Quando eu digo todo mundo se contradiz, né? Porque eles falam uma coisa e quando eles vão falar da própria formação inicial, primeiro período, como se todo o restante do curso não tivesse colaborado para essa concepção de alfabetização científica, né? Mas bacana. Tudo bem. Mas bacana. Para finalizar, que eu acho que eu não tenho muito mais a falar, eu estou muito satisfeita com a leitura que eu fiz, eu acho que você fez um trabalho muito bacana, tá? E eu fico até muito alegre, sabe, quando eu vejo uma professora tão jovem como você, né, que já está aí terminando o mestrado e com tanta vontade de trabalhar, de pesquisar, tão empolgada, né, sabendo exatamente por que está fazendo isso, né, você gosta do que você faz, isso me traz uma alegria imensa, sabe, de ver você tão jovem e, assim, tão certa do que você quer e realizando, né, seus propósitos, né? Você se propôs a fazer o curso e está aí terminando, e de uma forma bem, né, assim, terminando no tempo certo, né? Quando eu digo tempo certo, assim, com toda essa dificuldade que a gente teve de pandemia, que deixa a gente mais fragilizado, né? Mais suscetível a tantas coisas que não ocorrem como nesse momento, e você está aí finalizando a sua dissertação, né? Eu fico muito alegre com isso, sabe? A gente precisa dessa força, né? Isso é bacana, é uma resposta legal que a gente tem, né? E aí, eu queria finalizar, tem um parágrafo, que é o último parágrafo da página 14, aí eu estou voltando lá na página 14, deixa eu ver se eu me acho aqui, chamou muita atenção. Eu vou fazer esse comentário para finalizar. Esse parágrafo é assim, você diz, você achou? Tô indo nele agora. Depois de um quadro? Sim, as demandas educacionais, né? Certo, tô aqui. Eu gostei desse parágrafo, ele me chamou a atenção, eu pintei ele todo assim de amarelo para não esquecer dele, né? Eu acho que ele é um parágrafo muito importante, mas acho que você tem toda a condição de aprofundar um pouco mais, que você traz algumas questões nesse parágrafo que são para incomodar, né, assim, tipo, para provocar, e eu acho que você pode ir além um pouco, você tem toda a condição, com toda a leitura que você fez, com todo o texto que você construiu, de pegar esse parágrafo e aprofundar um pouco mais, e aí eu vou te dar algumas dicas do que eu pensei, tá? Você fala, as demandas educacionais atuais distanciam a alfabetização científica do seu objetivo inicial, incentivando que se abracem discussões sobre natureza, filosofia e história da ciência, levantem debate da ciência como produção cultural, cientificismo, tecnocracia e noções não lineares de progresso. Tal iniciativa é vital para um processo que faça campo aos embates atuais da ciência e tecnologia na sociedade. Eu acho que nesse momento você poderia tocar num problema que a gente tem vivido, que são as fake news, sabe? Eu acho que esse é um embate tremendo, né? De como a gente, muitas vezes, que tem uma informação que é de qualidade, que não recebe tanta atenção, e às vezes uma grande bobagem que está ali em rede social, aquilo toma uma repercussão e consegue atingir tantas pessoas em tão pouco tempo e recebe uma credibilidade, né? Então, eu acho que isso poderia, porque é um momento que a gente está vivendo já, né? Nesses últimos tempos, assim, esse ano passado, em relação a fake news. O que você acha? Bom, vou dar uma relida no contexto antes e depois, para ver como é que eu posso... Tá legal. E aí... Posso? Pode, vai. Tô acompanhando. Sim. E finalizando, né, ainda nesse parágrafo, você levanta as questões sobre negociação moral,
o custo, a vida humana e não humana nessa negociação, né? E ainda faz a pergunta, eu conheço os processos que concebem esse conhecimento? Tudo isso é muito complexo. Então, eu acho que esse parágrafo ele é importante, mas eu acho que você pode combinar, tá? Isso que você traz com questões como essa da fake news, que a gente vivencia, que é algo que a gente não vivenciava há alguns anos atrás, as redes sociais acabam colaborando para esse problema assim, ser acentuado, né? E a realidade que o professor encontra na sala de aula. Eu sou uma professora que eu trabalhei em escola pública, em periferia, né? E eu encontrei situações tipo de entrar em sala para dar aula ao ensino médio com 60 alunos numa turma, né? Assim, eu recém-formada, com 24 anos de idade, sabe, Vivian? Então, assim, olha que desafio, né, para uma professora recém-formada estar numa sala de aula com adolescentes de 16, 17 anos, num curso técnico, que era voltado para a área de saúde, análises clínicas, né, e com 60 alunos dentro de uma sala, sabe? Então, pensar nessa realidade que o professor, e a professora Cristina colocou isso muito bem, né, quando ela faz a comparação de uma escola que seja lá em Botafogo, onde você tem alunos que frequentam espaços, né, como centros culturais, né, tem acesso aos melhores hospitais, se tiver uma dor de dente, no dia seguinte já resolveu, porque já teve condição de ir ao dentista, certo? Então, toda essa condição social do aluno, eu acho que poderia também ser apontada aí nesse parágrafo, compreendeu, Vivian? Sim. Quando o professor, ele vai trabalhar com diferentes realidades. Inclusive, dentro da própria sala de aula, quando eu tenho 60 alunos, a realidade dos 60 alunos não é igual, né? Então, é um desafio, não só da nossa formação como professor, o que foi recebido lá atrás, na nossa formação inicial, que nos preparou para ter consciência ou não do que é alfabetização científica, para entrar na sala de aula e simplesmente não ensinar um tema para aquele aluno decorar, né? Reforçando só uma educação bancária, e sim pensar numa pedagogia crítica, onde você vai despertar no seu aluno a vontade de ser mais, dele entender que ele pode ter autonomia, que ele deve acreditar nessa autonomia e que ele tem a capacidade de melhorar gradativamente se ele se esforçar, né? E se você der essa oportunidade para ele de criar uma relação de horizontalidade, onde você vai dialogar e não simplesmente falar o tempo todo e achar que só você sabe a verdade. Então, tudo isso tem que ser colocado com muita clareza, né? Não só o professor ter a clareza disso, mas conversar honestamente com os alunos. E ele ainda pode encontrar assim, interpretações diferentes, né? Entre aquele conjunto de alunos que ele encontra numa sala, e que pode ser diferente da sala de aula ao lado. Ele vai encontrar mais um grupo de 50 ou 60 alunos, onde a resposta será diferente. Então, eu acho que você tem condição de melhorar esse parágrafo, porque você levanta as questões e foge, e vai para o outro parágrafo. Eu acho que dá para desenvolver melhor. Então, eu escrevi algumas coisas, a partir até da minha experiência como docente, para te dar algumas pistas. Talvez eu possa colaborar através dessas pistas, falando como professora que estava lá na escola e encarou algumas realidades, né? Então, tem alguns relatos, para você, a partir desses comentários que eu faço, talvez reelaborar esse parágrafo. Fora isso, eu não tenho mais nenhuma sugestão para você, tá? Só em relação a esse parágrafo mesmo da página 14, tá? Eu finalizo a minha fala aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer por fazer parte desse momento, tá bom? Parabéns aí. E vamos adiante. Obrigada. A gente que te agradece. Quer comentar alguma coisa, Vivian? Não, obrigado. Eu vou olhar o arquivo que você mandou pra... O Thiago tá te elogiando aqui nos comentários, Flávia, depois você olha. Ele tá falando que ganhar um elogio seu fica até emocionado. Ele é seu fã.
Ah, meu Não, Deus. só vou olhar o arquivo e repensar, porque são coisas que a gente tem que olhar num momento íntimo, eu e meu arquivo. Vou enviar para você hoje. Certo. Não, e você fala pra ela falar de fake news, já era. Tá arriscado, tá isso é uma outra dissertação daí. Vai ser uma tese. Vai ser um perigo isso. Esse negócio de incluir discussão de fake news com ela gosta pouco disso, né? Mas eu acho que isso que vocês falaram de trazer um pouco dessa discussão do contexto, né, de atuação do professor, e eu acho que dá para também relacionar isso um pouco com a formação deles, né? Porque você vê, são professores que estão em atuação em escolas públicas, né? E eles têm acho que tem muita influência o fato deles terem sido formados na FFP, nesse curso desse mestrado, né? A gente que sabe quem são, né? E assim, conhece eles, né? A gente acaba pensando algumas coisas com relação a imaginar, tá? A atuação desses profissionais eu imagino que seja completamente distinta de profissionais que tenham se formado em outras instituições, não desmerecendo, né, nenhuma nem outra, mas assim, pensar mesmo o quanto que isso acaba influenciando. E também tem outros fatores que a gente escapa, né, da análise, né, não adianta, né, não tem como a gente conseguir cobrir uma determinada coisa. A Vivian falou, né, se tivesse feito, por exemplo, uma análise de discurso dessas entrevistas, né, iam aparecer outras coisas, né, por outro lado, outros fatores iam ficar de fora, né, a gente acha que tem um pouco disso também, da escolha da ferramenta de análise, né, do método de análise, acaba influenciando muito nos resultados que a gente consegue nas nossas pesquisas, né, e essas escolhas, eu acho que também são importantes de serem demarcadas, né, porque, por exemplo, acho importante também incluir isso nas considerações finais, porque você pensa, quais outros tipos de resultados não teriam aparecido, quais outros dados não teriam aparecido, né? Se a Vivian tivesse feito uma outra análise de conteúdo, né? Se ela tivesse, ao invés de ter entrevistado esses dois professores, tivesse pego outros profissionais, né? Tudo isso acho que são considerações que são importantes da gente pensar uma pesquisa qualitativa, né? Que é óbvio que a gente não tem o compromisso de cobrir aquela coisa do N amostral, né, de ser representativo, né, e tal, mas que quando a gente pensa a pesquisa qualitativa, né, dessa forma que a gente propôs, né, que a Vivian acabou fazendo, que também tem as suas limitações, eu acho que isso é importante também, né, a gente situar. Sim. Vivian, quer falar mais alguma coisa ou quer deixar pro final? Não, vou deixar pro final. Esperar você tomar uma bomba? Ah, então tá. Então, não, só queria falar rapidinho, agradecer de novo vocês duas, eu acho que as leituras de vocês ajudam a gente a pensar esse tema, né, e pela Flávia ter uma outra trajetória, né, diferente da Cristina, ajuda muito a gente ter essas duas visões, né, do que é a alfabetização, né, desse tema desse trabalho da Vivian. Então, agradecer muito vocês pelas contribuições, eu acho que acabou sendo muito bom ter esse encontro dessa banca. E com relação à Vivian, né, de uma forma geral, falar que eu ganhei esse presente, o Dorvilê já me deu 2 presentes, né, que foi o Bessa e agora a Vivian, por motivos diferentes, né, acabaram vindo para minha orientação, agradecer muito o Dorvilê, né, que não pôde estar aqui hoje, e agradecer muito também por ele ter iniciado essa orientação e me dado esse presente, que foi um presente mesmo. Eu acho que os dois foram presentes porque, assim, eu acho que eles acabaram fazendo pesquisas que eles queriam fazer, né, com temas que eles gostariam de pesquisar. O Bessa lá na praia dele de ficção científica e CTS, né, e a Vivian, como vocês falaram, é isso, ela é apaixonada mesmo por esse tema, né, então você vê que ela gosta de estudar isso. Acho que quem
tiver acesso ao material completo, né, da Vivian, do trabalho da Vivian, vai ver que ela leu pra caramba, leu vários autores antigos, né, foi lá no 1950, bolinha, para pegar os autores, né, ela fez uma excelente revisão, como a própria Cristina falou. Então, assim, o mérito desse trabalho é todo da Vivian, né, eu só fui falando, Vivian, não, menos, não, Vivian, por aqui, eu só fui meio que orientando mesmo, foi realmente um trabalho de orientação, né, não foi nem mais nem menos do que isso, eu fiz só a minha parte. Então, parabenizar por suas iniciativas, sua proatividade, sua dedicação, a Vivian que é muito estudiosa, né, muito dedicada, então, assim, essa coisa da gente... o orientando que a gente sonha, que você não tem que ficar correndo atrás dele, né? Ela não some, não acontece isso com ela. Então, te incentivar a você continuar, eu acho que você consegue fazer aí um doutorado, se for, né, o que você quiser fazer, obviamente, né? Sim. Você investir num doutorado, né, porque você tem plenas condições de fazer um doutorado em qualquer programa de pós que você escolher fazer, né? E te incentivar bastante para você fazer isso. A gente não se conheceu no início do seu curso, porque eu estava afastada, né? Aí quando eu voltei foi também um combo, né? Aí teve disciplina condensada, agora a gente se aproximou pra caramba, né? Fazendo esse curso de extensão, né? Que o Vivian ajudou pra caramba a gente. Então, assim, te agradecer, dizer que foi um prazer conviver com você. Aquilo que eu costumo dizer, né? Orientando não sai da vida da gente que tá no Lattes, né? É pra sempre. Você não divorcia de orientando, não tem jeito. Tá lá pro Lattes, não tem jeito. Né? Ex-marido, você some, você corta laço, não tem problema. Agora, orientador não tem como. Tá lá no teu Lattes, tá pra sempre, né? Não tem jeito. E vamos escrever esses artigos aí pra gente botar na praça esses resultados, né? Vamos. Agradecer a presença de todo mundo. A gente vai se reunir rapidinho lá no WhatsApp. Vocês podem ficar por aí se quiserem, porque a gente vai fazer a nossa reunião lá separado. E daqui a pouco a gente volta com a nota da avaliação da banca, tá? Rapidinho. Isso aí, gente. Fica aí. Elas vão sair, mas... a gente volta. Vocês ficam aí, elas vão sair, mas vão voltar. Não. Eu vou fazer a leitura aqui da ata meio resumida, tá? Pra gente, porque é muito detalhezinho, inclusive com links, porque agora as atas são virtuais. Bom, então, a ata da reunião de apresentação e defesa oral da dissertação intitulada Alfabetização Científica no Ensino de Biologia, Abordagens e Processos por Professores Mestres em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade, de Vivian dos Santos Nogueira, realizada no dia 15 de julho de 2020, às 10 horas, pelo mestrado de Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade da UERJ. A banca examinadora, constituída pelas professoras doutoras Tatiana Galheta Nascimento, Flávia Venâncio Silva, Maria Cristina do Amaral Moreira. Meu Deus, gente, desculpa que minha gata pulou aqui, mas tá tudo sob controle. A comissão examinadora decidiu pela aprovação da candidata com o conceito A e de acordo com o seguinte parecer. A banca ressaltou a qualidade e a organização do texto, recomenda a publicação dos resultados da pesquisa devido à relevância da temática para o ensino de ciências. Nada mais havendo a tratar, eu, Tatiana, pela coordenação do PPGEAS, dato e assino, junto com a comissão examinadora, a presente ata. Tá aprovada, Querendo procurar a gente, estamos de braços abertos para você, hein? Aí, ó, tem um doutorado aí, hein? Vamos ao doutorado agora. Esse doutorado aí, ó, no IFRJ aí, ó. Cola nela. Parabéns, Vivinha! Tem uns prints agora, esse é o momento. Liga a câmera aí, gente. Fala do print. Quem quiser dar print, dá o print agora. Abre a câmera e dá o print. Eu não tô saindo nos prints. No meu eu não saio, tem que sair no dos outros. Tirou aí? Eu quero que mais gente abra pra Vivian depois. Quem botou essa música? Gente, já... que musiquinha!
gente. Vai lá. Obrigada. Tchau, Cris. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Foi ótimo.